Oi, gente! O vídeo hoje vai ser um pouco diferente, mas eu quero muito compartilhar com vocês a minha história com Deus, um pouco aí da minha trajetória, que ontem se completou 10 anos e pra mim, assim, foi um marco realmente na minha vida. Eu tenho um parâmetro muito bom da minha vida antes de Deus e depois de Deus. Eu sei que Deus está presente por toda a nossa vida, mas a minha teve um marco, aquele dia que Ele me chamou daquela maneira. E isso eu quero dividir com vocês, mas não tem como eu falar sobre a vida que Jesus me deu sem falar da tua palavra, sem citar a palavra. Então aqui eu vou ler com vocês Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E se eu posso resumir 7 de setembro para vocês, é exatamente no versículo 5, que diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos deu vida. E foi exatamente isso que eu senti 7 de setembro, que Ele me deu vida e que a partir dali eu realmente comecei a viver. Para contextualizar vocês, eu quero mostrar um pouco de quem eu era, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito insegura, muito insegura. Mas ao mesmo tempo, eu confiava muito nas pessoas. Então, eu era amiga de todo mundo, de uma certa forma, e eu colocava muito as minhas emoções e as minhas expectativas nessas pessoas, de uma forma que elas não iam me machucar, não ia errar comigo. E a gente sabe que os seres humanos são pecadores, né? Então isso pode acontecer, nós não devemos colocar nossa expectativa. Eu também era uma pessoa muito emotiva, muito emocionada, sabe? Qualquer coisa eu levava pro lado negativo. E é algo que eu tenho trabalhado na minha vida, eu tenho amadurecido, mas isso era tão intenso, que muitas vezes eu senti que eu era falsa diante das pessoas. Eu senti que eu estava o tempo todo me blindando dos maus comentários, porque aqueles comentários me faziam tão mal por causa da falta de maturidade e eu, de uma certa forma, eu queria me blindar daquilo. Então, eu era a pessoa mais alegre da galera, eu sempre estava fazendo todo mundo sorrir ali, com piadinhas bestas e tal. Porém, dentro de mim, existia uma tristeza muito grande, uma tristeza muito profunda, uma insegurança muito profunda. E diante disso, diante dessa pessoa que era alegre, mas dentro era triste, que na frente das pessoas era muito forte, mas sozinha era muito insegura, eu tinha medo, muito medo de me abrir, de expor o meu coração e as pessoas me condenar, que era algo que já fazia um pouco parte, né, da minha realidade. E eu vivia assim a minha adolescência quase inteira, brigando com esses meus traumas, brigando com essas minhas incertezas que estavam dentro do meu coração. Eu não conseguia nem falar assim para minha mãe, que era uma pessoa próxima para mim, nem para minha avó, sabe? E chegou um momento da minha adolescência que eu fui ganhando peso e isso ainda foi me deprimindo ainda mais, porque eu tinha uma mulher ideal, a mulher que eu queria ser com 20 e poucos anos, que era talvez uma mulher magra, que malhasse, que tivesse aquela vida assim, estudada, sabe? Queria também ser aquela mulher que tem as coisas, né? Queria ter meu carro próprio, talvez ser loira. Essa era a minha mulher ideal, essa era a pessoa a qual eu batalhava friamente para
conquistar. Só que estava longe da minha realidade, né? E eu não conseguia ver que o meu problema era no coração, sabe? Era na minha raiz. E a gente sabe que só Deus é que esquadrinha o nosso coração, é só Deus que sabe realmente o que se passa dentro de cada pessoa. E aí, por várias circunstâncias, por tudo isso, né, que eu tenho falado para vocês que eu era, chegou um dia que eu estava muito cansada. Eu me entregava demais por ser insegura, por essa questão aí de eu me sentir um pouco falsa diante das pessoas, eu querer de uma certa forma ser suficiente para as pessoas, eu estava cansada. E eu lembro que era o aniversário da minha amiga, dia 6 de setembro, e aí ela ia fazer uma festa. E eu falei, eu preciso beber tanto que eu preciso esquecer isso. Eu não era de beber, gente, eu não era, mas eu precisava. Nesse dia parecia que algo, sabe, eu tinha que beber, eu tinha que sair daquele mundo, eu tinha que, de uma certa forma, esquecer tudo que eu estava passando, todo aquele rebuliço emocional que estava dentro do meu coração, porque naquele dia eu me sentia muito rejeitada, sabe, muito humilhada. Aquele dia, assim, eu estava me sentindo muito mal. E como eu tinha essa mania de disfarçar para as pessoas, eu coloquei a minha melhor roupa, pedi ajuda para as minhas amigas, e fui para essa festa com esse objetivo de satisfazer o meu coração, satisfazer a minha vontade. E finalmente eu ia viver livre dos meus pensamentos, dos meus traumas, das minhas emoções. Só que não é assim. A vida não é assim. E aí a gente voltou dessa festa porque eu bebia, dançava. E não acontecia nada, eu não ficava bêbada. E eu até cheguei até a perguntar pra Deus, por que isso comigo, entendeu? Todo mundo aqui tá se divertindo. Mal eu sabia, né, que podia ter mais pessoas assim como eu, disfarçando uma felicidade. Então, eu fui pra casa da minha amiga e chegando lá eu encontrei a irmã dela. E eu não sei dizer pra vocês se as palavras que ela me falou teve a consequência nos atos depois, eu não sei, porque eu não lembro do que ela me falou. Eu lembro que a gente teve um papo ali, tranquilo, rápido também, sobre Deus, tinha Deus na história, mas eu não lembro do que ela falou. Porém, eu lembro do principal, né? Eu me despedi dela e fui pro quarto. Quando eu deitei, geralmente a gente deita assim, né? Quando eu deitei, eu lembro que dos sentimentos que eu senti assim. Eu lembro que eu chorava. Foi instantâneo, assim, foi uma coisa profunda do meu coração, assim. E eu coloquei ali a minha cabeça no travesseiro e comecei a pensar em tudo que eu tava passando, em todas as emoções que eu tinha bebido, que eu tinha saído pra festa, que eu tinha passado de mais de uma festa e que nada daquilo tinha satisfeito meu coração, sabe? Que nada tinha mudado, porque eu voltei pra minha realidade, eu tava ali no quarto sozinha, sem amigos, sem ninguém, com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com o meu coração. E eu lembro de ter realmente olhado pra cima, assim, e buscado a Deus, sabe? Eu lembro de ter olhado pra cima e falar, Senhor, se o Senhor existe, me livra de mim mesma, sabe? Porque tudo que eu fiz até agora, tudo que eu fiz não deu certo. Eu tentei satisfazer meu coração, eu tentei esquecer, eu tentei fugir, eu tentei. E não deu certo. E eu te entrego. Eu não quero viver mais assim. Eu sei que isso está tendo só prejuízo para minha alma. Mas eu não sei também como fazer. Mas eu sei, Deus, que eu posso ter uma vida assim, diferente, né? E naquele momento eu lembro que eu fiquei chorando por um tempo e veio um arrependimento assim no meu coração, sabe? De ter bebido tanto, ter falado coisas para pessoas que eu não queria, ter dançado, feito gestos que talvez eu normalmente não faria. E veio aquele arrependimento, sabe? Genuíno lá de dentro, que doía, aquele arrependimento doía. E aí
eu já tive contato com a igreja evangélica, só que eu não permaneci ali. Então, lá naquela igreja, eles falavam sobre aceitar Jesus. Então, eu acreditava que eu precisava fazer isso para ter um novo começo de vida, né? E aí, eu ajoelhei e falei para Deus: Deus, se o Senhor existe mesmo, me dá uma vida nova, sabe? Me dá uma vida nova, me tira disso, livra de mim mesmo. Me livra de mim mesmo, porque eu não tenho estabilidade emocional, não tenho nada. Eu não tenho nada. Agora eu vejo que eu acho que eu tinha 17, 18 anos, não lembro na época, mas eu era um pouco dramática e eu achava que tudo tinha sido resolvido ali, né? Mal eu sabia. Mas hoje eu agradeço por tudo que eu passei e peço perdão a Deus, né? Por tudo que eu fiz. Mas eu tinha que passar por aquilo ali. E aí eu orei ao Senhor e consegui dormir, porque tinha noites que eu não dormia, eu ficava só pensando. E consegui dormir. E aí, durante o dia, quando eu acordei, eu já sentia paz no meu coração, foi algo assim, realmente muito marcante na minha vida, eu sentia paz. Eu lembro que eu xingava muito e eu passei o domingo inteiro assim, sem xingar. Domingo inteiro, inteiro. O domingo inteiro sem implorar para alguém estar comigo. Eu fui, trabalhei, depois fui para casa e a minha vida seguiu. Tipo, eu não ficava ligando para amiga, ai, vem, ligar fulano, ciclano, vem, fica comigo. Não, eu ficava me humilhando assim, que era coisas que eu fazia. E aí começou a guerra, né? De, ai, eu vou para a igreja ou não vou? Eu vou para a igreja ou não vou? Porque conversão é quando Deus muda ali, né? Quando Deus muda o nosso caminho ali, né? A gente passa realmente a ser outra pessoa, a gente passa a andar no percurso contrário. Mas a gente tem o caminho de santificação. E por eu ter sido um pouco machucada em uma congregação, eu fiquei com medo. E aí, naquela guerra de ir, não vou, não vou, dentro de mim o Espírito de Deus testificava que eu precisava ir. Porque eu precisava estar numa comunidade para eu aprender. Eu precisava aprender. E, e aí nisso, no Twitter, foi a primeira vez que eu até tive contato com o meu esposo também. E ele me aconselhou, né? Não, vai, procura uma congregação, faça o que você tem que fazer. Calma, Tatá, mamãe já tá indo. Procura sim uma congregação que vai ser importante para você. E tal. Não lembro muito bem qual foi a mensagem, mas eu lembro que o conselho dele foi esse, e então eu procurei uma congregação. E a partir daí começou, né, o que eu chamo de processo de santificação, aquilo de eu realmente abandonar aquela Jéssica que já tinha morrido, mas que os seus hábitos ainda estavam ali, porque a vida é assim, a gente, né, leva algum tempo para mudar os hábitos e realmente levar em consideração que aquilo era um pecado. Mas eu vou contar até aqui. Se vocês quiserem, eu conto essa outra parte que durou quase um ano. Mais de um ano, né? De setembro até outubro do outro ano, foi mais de um ano. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus, ele é a vida. Você pode tentar se satisfazer com qualquer coisa. Dinheiro, viagem, carro, filhos, marido, mulher, beleza, academia, qualquer coisa, alimentação boa. Mas nada vai suprir o que Deus é. Porque, consideravelmente, a gente não consegue resumir quem Deus é. Mas a gente sabe que Deus, ele é muito grande. E ele é muito poderoso. E a palavra dele diz que ele é a vida, né? Que Jesus é a vida. E que não há outro caminho. Não há outra verdade. Não há outra saída. Ou é essa, ou não tem vida. Sabe, eu lembro que eu tive muito nítido, assim, parecia realmente que a luz, parecia não, a luz brilhou para mim, né? A luz brilhou para mim e abriu os meus olhos e mudou meu pensamento, mudou meu coração, e isso não é obra minha, é obra de Deus, mas eu já vivi assim, eu já vivi querendo me satisfazer meu coração, colocar meu coração em outras coisas, mas esse vazio que tinha aqui dentro, só Deus pôde preencher. E hoje, tudo que eu faço é para a obra dele, é para a glória dele. E eu peco,
eu peco, eu ainda estou nesse caminho aí, eu sei que é só quando Jesus Cristo voltar, ou eu morrer, que essa perfeição vai chegar, mas até quando que você vai ficar tentando satisfazer o seu coração com as suas próprias obras? Até quando você vai ficar confiando em si mesmo? Até quando você vai esperar para mudar, sabe? Não estou falando que a salvação é uma escolha nossa, de jeito nenhum, porque essa vida vem de dentro. Eu sei, sabe? Como o sol que eu tô vendo aqui, que a vida vem de dentro. A vida vem de dentro, mas existem algumas pessoas que estão de uma maneira fria lutando contra isso. Outras pessoas que nem sabem quem é Jesus. E eu tenho a oportunidade aqui de primeiro contar a minha história para vocês ver como Deus fez, e segundo, para que vocês vejam, sabe, como que Deus é maravilhoso, como que só a vida de Jesus, como o que ele fez. E a palavra dele tá assim, falando um monte de coisa, sabe? E realmente, assim, se você já teve aí contato com Jesus, sente que você se tornou uma nova criatura, mas vive num caminho aí longe de Deus, se aproxime. Se aproxime, porque aqueles que realmente são verdadeiramente filhos de Deus, Deus não vira as costas. Deus não esquece, Deus não abandona. E eu sei disso. A palavra de Deus afirma isso. E eu vivi na pele isso, e tenho vivido há 10 anos. Como que o amor, a misericórdia de Deus, a justiça, o perdão faz sentido. Como isso é verdadeiro, como isso é verdade, sabe? E é isso. É algo do meu coração pro seu. Que Deus te abençoe, que você possa realmente refletir sobre quem Jesus é, sobre o espaço que Jesus tem na tua vida, né? E orar para que Deus te chame no tempo presente, tá bom? Então é isso. Que Deus te abençoe e beijos. Até o próximo vídeo.